Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui. Estou numa boa companhia com a Marininha aqui do meu lado, fazendo ela intérprete de Libras. Está aqui juntinho com a gente nos nossos cultos. Ela já tem ajudado um bom tempo, né? Mas você que não sabe, ela é a nossa secretária, ela quem cuida da nossa sala, ela quem resolve os nossos problemas, né? Que a gente tem lá em cima, e é muito bom poder estar aqui pertinho dela, porque às vezes eu estava pregando aqui, ela estava lá no canto, lá embaixo. Falei, não, Marina, vem pro lado aqui, vem passar vergonha junto comigo, né? Aí chamei ela aqui do ladinho. Mas vamos lá. A gente está vindo de uma série muito legal, que a gente está falando sobre família. Você que está acompanhando com a gente, sabe que é bem interessante. E hoje a gente vai dar mais uma passada dentro daquilo que é família, mas na sexta-feira que vem já quero deixar um convite para você, tá? A gente vai ter um casamento aqui. E eu vou falar para você, venha para esse casamento. Você é um convidado especial. Eu não sou o noivo, né? A noiva está aqui. A noiva está... Cadê a noiva? Sumiu a noiva, correu para lá. Mas no dia do casamento ela não vai sumir. Ela vai estar aqui tranquila. E aí eu convido você a estar junto com a gente. Sabe por quê? Porque além de um casamento que vamos ter aqui, a gente vai fechar essa série sobre família. Sim, vai ser um casamento com um sermão de encerramento sobre família. Então, coloca na sua agenda, anota lá, você que está assistindo a gente de casa, quiser vir participar, venha o mesmo horário, vamos estar aqui juntinhos nesse tempo abençoado, tá? Queria que você abrisse sua Bíblia. Salmo 127, versículo 4. Olha aí, abre lá comigo. Talvez você já conheça esse texto. Talvez é a primeira vez que você vai ler, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E tenho certeza que você não vai esquecer esse versículo nunca mais. Você pode até dar um lapso na referência, onde que era mesmo, mas você vai olhar e vai falar assim, puxa, eu lembro de um versículo que fala sobre isso. A versão que eu vou ler aqui pode ser umas palavras um pouquinho diferentes da tua, mas fala a mesma coisa, tá? Salmo 127, versículo 4, fala: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Vamos lá juntinho de novo. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Viu? Em Libras eu sei como flecha, viu? Ó, aprendi olhando daqui, ó. Já peguei, tô pegando as manhas, tô aprendendo. Olha só, você já tinha lido esse texto? Já tinha parado para observar ele? Ainda não? Então a gente vai estudar um pouquinho dele hoje, mas antes de eu ler ele aqui, eu quero orar por você que está aqui com a gente, por você que está em casa. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na Tua presença. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nossas vidas agora e nos faz entender, ó Pai, o que esse texto quer falar conosco. Há muito tempo, ó Pai, eu estava ouvindo esse sermão, Senhor, e ao ouvi-lo, Senhor, eu fui buscar mais e tentar entender mais. E para mim parecia tão confuso naquela época entender o porquê o Senhor estava falando. Mas Deus, hoje eu entendo na minha vida a preciosidade desse texto aqui, Senhor. Que essa mesma forma o Teu Espírito Santo possa falar ao coração dos meus amigos, aqueles que vieram até esse lugar, aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir depois, Senhor, que eles possam sentir, ó Pai, a mesma paz no coração que eu senti quando o Senhor falou comigo. É isso que eu oro e te agradeço aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só que interessante, a gente vive um tempo em que talvez a forma que você foi criado, quer ver uma coisa só? Quem aqui tem até 10 anos de idade? Ó, hoje temos um pequenininho, estamos com poucas crianças. Quem aqui tem até 20? Quem aqui tem até 30 anos? Ó, já vem uns de 30. Quem tem até 40? Até 50? Até 60? Até 70? Isso aí, acima de 70, se você veio com esse frio que está em Curitiba, você é um super-herói, não é um atleta, né? Porque realmente é um friozinho de doer nos ossos. Mas olha só que interessante, alguns aí que vão se enquadrar entre os 40 e 50, vamos lembrar da nossa infância nesse momento, e você também. Porque olha, esse texto aqui fala
sobre como flecha, né? Nas mãos do guerreiro, assim são os filhos. Ele traz uma analogia aos filhos. Talvez você olhe e fale assim: puxa, o que tem a ver comigo? Meus filhos não estão aqui hoje. Só alguns que estão aqui perto. Mas todos nós somos filhos, não somos? E aí quando eu li esse texto a primeira vez, eu parei para pensar assim: puxa, eu sou como uma flecha na mão de um guerreiro, se eu pensar como um filho. E aí eu lembro de uma situação. Lembro que meu pai, ele criava cachorro, pastor alemão. Hoje não é mais na moda o pastor alemão, mas todo policial tinha um pastor alemão capa preta. Se você lembrar disso, é um cachorro bonito, o tal do pastor belga, como o pessoal chamava, né? E meu pai criava esse cachorro. E vira e mexe, tinha vários assim em casa quando nasciam as ninhadas. E a gente cuidava desses cachorros. Então tinha um quintal, sempre morei em casas com quintal grande. E eu podia brincar nesse quintal, mas eu tinha um compromisso. Eu precisava cortar a grama e eu precisava cuidar dos cachorros. Era a minha obrigação. Mas lógico, às vezes ficava com muito cachorro e era difícil cuidar de tanto cachorro assim. E aí minha mãe me ajudava. Minha mãe ia lá me ajudar. Minha mãe sempre me ajudando. Mas assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi nessa época era sempre assim: cuidar como fala com a sua mãe. A Bíblia fala, né? Honra o teu pai e tua mãe e prolongues os seus dias na terra. Sempre que a gente olha esse texto, fala assim: quer dizer que eu vou viver mais do que eu poderia se eu respeitar pai e mãe? Não, talvez você viva o tanto que você deveria. Talvez não viva menos, né? Talvez não aconteça de você fazer alguma besteira antes. E era muito interessante, porque muitas coisas que eu aprendi da Bíblia, eu aprendi com a minha mãe. Algumas coisas eu aprendi com meu pai. Mas uma coisa preciosa aquele dia eu aprendi: a como responder para minha mãe. Porque minha mãe estava ali tratando o cachorro e colocando as coisas do lado e me ajudando naquilo que eu estava fazendo. E ela, de repente, eu estava com medo, tinha um dos cachorros que era muito bravo. Sabe aquele cachorro que não vai com a sua cara? Tinha um cachorro que nunca ia com a minha cara. Aonde eu tivesse, ele dava um jeito de me morder. Aonde eu encostasse, ele sempre avançava em mim. Era uma questão pessoal entre nós dois, que sempre lhe ganhava. E aquele dia minha mãe precisava dar um remédio para esse cachorro. E sabe o que ela fazia? Ele era bravo. Ela colocava a coleira nele, segurava ele pela coleira e enfiava o remédio na boca dele. E sabe como o cachorro ficava? Ainda mais bravo. E eu lembro que ela estava tentando segurar e o cachorro tentou avançar nela. E ela falou: segura o cachorro. E eu estava com medo do cachorro. E ela falava: segura ele aqui, segura ele aqui. E eu com medo, não sabia como fazer para segurar aquele cachorro. E eu lembro que ela falou assim: segura o cachorro. E eu falei assim: bem, segura você. Já que é tão fácil, segura você. E sabe, foi tão rápido a coleira sair do pescoço do cachorro e na minha cara. Foi assim uma coisa de nível de super-herói, assim, foi muito rápido. Eu creio que a coleira escapou e bateu no meu rosto, né? Mas eu lembro que eu fui para a escola. E quando eu cheguei na escola, eu estava com uma marca assim, bem no meio do rosto. Tinha até aquelas marquinhas sabe, dos furinhos ali onde passa a fivela. E eu lembro que eu olhei para minha professora, ela falou: meu Deus, o que aconteceu com você? Eu falei: a minha mãe me deu uma coleirada de cachorro na cara. E sabe, talvez hoje em dia a professora vai chamar o conselho tutelar, a polícia, a guarda nacional, um monte de coisa. O pai vai estar muito complicado, as leis mudaram bastante. Mas aquele dia minha professora olhou para mim e falou assim: bem feito. Eu tenho certeza que você fez alguma coisa para tua mãe. Ela não ia fazer isso na tua cara do nada. Bem assim. Eu falei: poxa vida, como é que ela sabe? Como que ela adivinhou que eu não respondi do jeito que precisava responder? E sabe, quando a gente é filho, a gente sempre acha que a gente tem razão. E eu queria muito ter entendido esse texto naquela época. Ia me ajudar muito. Mas para você que está hoje à noite aqui, você que já é pai, né? Talvez alguns são avós, a gente vai olhar e entender um pouco isso. Como assim? Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Olha comigo juntinho. Essa é uma das verdades mais impressionantes desse texto. Quando ele começa ali. Porque ele fala que o filho é como uma flecha. E a flecha precisa estar aonde? Na mão do guerreiro.
A flecha sai do nada e vai parar ali no arco? Qual é a trajetória que a flecha faz? Você precisa pegá-la. E quem escreveu esse sermão com certeza era alguém que entendia dessa parte de dinâmicas, talvez de guerra, o uso de um arco e flecha, porque exatamente coloca nessa analogia: a flecha tem que estar na mão do guerreiro. E o que isso quer dizer para a gente? Primeiro, como filho a gente precisa parar e olhar, e a gente gosta de ser cuidado, não é verdade? A gente gosta, mesmo adulto, não é gostoso ser cuidado? E quando você era criança e ganhava um presente, você não ficava feliz? Era bom, quando a gente levava uma cintada na cara, com certeza doía. A gente não ficava tão feliz assim. Quando a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, a gente fazia alguma coisa errado. Eu lembro que minha mãe falava assim: não, pode deixar, fica tranquilo. Depois a gente conversa. Meu Deus, acho que todo o distúrbio de ansiedade que eu tenho na minha vida veio desse período. Porque esse depois a gente conversa, você quase falava assim: me bate logo, resolve isso logo de uma vez. O depois a gente conversa, você fica com medo. E aí você vai dormir, você coloca 2 calças, 3 blusas. Você começa a passar por ela e só fala bom dia, e corta para um lado e corta para o outro. A gente evita ficar na frente, não é verdade? Se isso não aconteceu com você, a minha infância foi divertida assim. E eu lembro muito bem disso. E eu lembro desse cuidado que eu precisava ter com as coisas. Mas olha só, se a gente olhar aqui e entender, nesse cuidado que tinha quando fazia algo errado, a gente tinha um sentimento de que a gente fez algo errado. Quando a gente se olha como filho, a gente tende a olhar para Deus, e às vezes a gente está errado. Às vezes o seu ego é muito grande, às vezes a sua forma de lidar com as coisas, às vezes como você lidar com as pessoas, às vezes você não aceita bem as críticas. Mas eu falo a verdade, toda briga, quando a gente tem uma discussão, depois que acalma, você fala: puxa, não era bem assim, né? Não precisava ser assim. Eu lembro que esse dia da minha mãe do cachorro, eu falei: puxa vida, se eu tivesse corrido, teria sido um pouco mais fácil. Se eu tivesse segurado o cachorro, tinha tomado a mordida junto com ela, a gente ia se divertir com isso. Mas responder para ela como eu respondi, com certeza foi muito errado. Aí eu falo para você, como pai, lembre-se, cuida da tua flechinha. Tenha ela sempre nas tuas mãos. Estar nas tuas mãos não é referência a poder, é a cuidado. Saiba onde seu filho está, aonde ele anda, com quem ele anda. Saiba o que ele pensa, interessante, a gente vai ver aqui um pouquinho para frente. Mas como filho, eu falo para você, diante da sua família, diante de Deus, que Deus sempre saiba da sua boca quem você é diante dele. Se você errar, a palavra fala: confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados, fale para Deus, reconheça que você errou. Não vai doer, não vai machucar. Eu falo para você, pelo contrário, vai transformar a sua vida. Você como pai, como cuidador da tua casa, lembre, não perca, não esqueça do cuidado que você tem que ter. Mas se a gente olhasse só isso, estaria muito legal, muito bom. Mas a gente precisa continuar. E a gente vai olhar e vai entender que assim que você pega a flecha, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Olhar se ela está reta. Já pensou em atirar com uma flecha torta? Será que vai ir aonde você pretende? Será que você vai acertar o alvo? Provavelmente não. Uma flecha torta, ela vai para onde ela quiser. E você sabia que na arqueria, eu tenho um amigo aqui da igreja, chama-se Gilmar, ele é professor de arqueria. Ele ensina a fazer o arco, a flecha, as coisas, é tremendo. E ele já me disse que tem que tomar muito cuidado, porque uma flecha torta, ela pode se quebrar e entrar em você mesmo. Perigoso isso, né? Olha para a tua vida como filho. Você é uma flecha reta diante de Deus? Ou você é aquela flecha torta, querendo dizer que ser torto é mais divertido? Querendo dizer que ser torto é diferente? Que você não quer ser como as outras, ou ser rotulado como igual? Quando a gente olha os princípios de Deus, a gente vê que é interessante levar uma vida reta. É interessante honrar pai e mãe, como eu falei. Mas como a gente olha como pai,
como cuidador, eu tenho certeza que as experiências da sua vida, as vivências que você teve, você sabe distinguir quando uma flecha está torta, não é verdade? Não precisa muito, é só sua flechinha passar correndo, aprontando alguma coisa, você já olha e fala: tem alguma coisa errada, não é verdade? Vocês que são pais, eu duvido que tem alguma coisinha que o filho começa a fazer diferente, que já não chama a tua atenção. É claro que chama. Sabe, como pai, a experiência da vida precisa te proporcionar a sabedoria de distinguir uma flecha reta de uma torta. Mas como filho, você precisa perguntar para Deus: que tipo de flecha você é? Quem você tem sido? E às vezes a tortuosidade da sua flecha, como você é, tem feito mal a você. E você olha e fala assim: puxa, tudo que eu tento na minha vida dá errado. Tudo que eu oro, eu coloco diante de Deus, dá errado. Não sei mais se eu creio nesse Deus. Porque tudo que eu peço acontece diferente. Tudo onde eu me coloco acontece de outra forma. Tudo aquilo que eu planejo acontece diferente. Talvez a flecha está torta, querido. E você nunca vai chegar no alvo onde você deseja. Você precisa parar e falar para Deus: me conserte. Me torne uma flecha reta diante de Ti. Alinhe a minha vida. Porque eu tenho certeza que Deus deseja que você acerte o alvo. Sabe por quê? A palavra pecar, ela vem da etimologia da palavra hamartia. E sabe o que é hamartia? Errar o alvo. Olha que interessante. Errar o alvo. Se você tem errado o alvo na tua vida, como filho, oh Deus, me conserte como flecha. Como pai, olhe bem as flechinhas que Deus coloca na tua mão. Tenho certeza que às vezes a própria flecha vai querer ser torta de uma forma sozinha. E você vai olhar e falar assim: ei, flechinha torta. Não é assim que você vai ser. Se a gente continuar olhando, a gente vai ver que se a flecha está reta e a gente tem um arco, está na nossa mão, a gente precisa definir um alvo. Não é verdade? Você tem planos na sua vida? Pouquinho tempo atrás a gente falou sobre planos, e eu falei: os planos são de Deus. Quando os seus planos parecem não ir para lugar nenhum, olhe para os planos de Deus, pois os planos de Deus não são errados. Mas sabe, viver sem plano, sem um projeto, sem um objetivo, não faz sentido. Pensa comigo, pessoal do tatame aqui, tudo junto aqui. Entrar no tatame para fazer o quê? Não sei. Não sei se eu vou cair, não sei se eu vou derrubar, não sei o que eu vou fazer hoje. Amanhã a gente tem um exame de faixa de karatê aqui no ginásio, vai ser muito legal. E eles fazem os katas. Como é que faz kata? Vai. Viu? Um dos katas, aprendi com ela aqui. Mas olha só, se você quiser vir amanhã à tarde, está muito mais convidado. E eu vejo a forma com que eles repetem. E repetem de uma forma tentando ser o mais perfeito possível, o mais correto possível. Sabe, a gente precisa olhar e entender que a prática não leva à perfeição, é a prática correta. A prática errada te leva a um bom fazedor de errado, isso não vai fazer bem para a tua vida. Então, precisamos olhar para o alvo, precisamos saber onde chegar. Já entendemos, precisamos estar na mão do guerreiro. Se somos então esses guerreiros, também precisamos cuidar da flecha. Se somos o guerreiro responsável pela flecha como pai, precisamos direcioná-la a um alvo. Mas direcionar o alvo não é querer que o filho seja aquilo que você não foi. Você já viu isso acontecer? O sonho do pai era ser campeão mundial de alguma coisa. E o filho fala assim: puxa pai, eu não tenho certeza. O sonho do pai é ver o filho torcer para o time que ele gostava muito. Que ele falou assim: um dia meu filho vai ver o meu time ganhar um mundial. Não estou fazendo analogia a time nenhum, tá? Não se ofenda. Às vezes é assim, como sendo aquele que pode portar a flecha, você quer dizer exatamente o que ele tem que ser. Os valores bons, aquilo que a Bíblia diz, a palavra fala: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mas às vezes, sabe, você coloca só um alvo e fala: é só isso que você pode ser.
Nossa, a palavra de Deus traz tanta coisa na nossa vida. E ela mostra tantos caminhos que envolvem Jesus na nossa vida. Não o caminho entre o certo e o errado, mas Deus usar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Entender que o teu fôlego de vida pertence ao Senhor, que aquilo que você faz é para a honra e glória do nome dEle. E você olhar e falar assim: poxa, esse alvo é bom, meu filho tem esse desejo, vou ajudá-lo. Vou ajudá-lo a olhar para o alvo. Mas se você se vê como o filho, como a flecha sentado aqui, e você já não sabe mais aonde é o alvo, onde que tem que ser, aonde não pode ser, se aquilo realmente é o alvo, você já está querendo se dividir como flecha, falando: vou tentar acertar em tudo quanto é lugar. Não é verdade? Tipo assim, voltamos lá para os de 40, 50, às vezes você está solteiro, e aí você começa a atirar para todo lado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A chance de acertar no errado é muito grande. Precisa ajoelhar e falar: Senhor, me mostra o alvo. Eu preciso ir em direção ao centro da sua vontade. Se a gente continuar vendo esse texto, ele é riquíssimo. Só esse pedacinho aqui a gente consegue tirar muita coisa. Mas olha só, o arqueiro, ele precisa ter o braço forte. Você consegue esticar um arco sem ter força? Você não consegue. E sabe, o arco é quem impulsiona a flecha. O arco é quem traz a flecha para trás para que ela possa ser solta. Se você como pai está ouvindo esse sermão e você vê a tua flechinha na sua mão, lembre, precisa ter força. Ou seja, a força é o quê? Para correr atrás? A força é para quê? A força é o teu caráter, é os teus valores. A sua maior força está nos teus valores, naquilo que você vive e você ensina. Ensinar o que não vive é muito difícil. Ensinar o que você vive é um grande trabalho. E sabe, ter a mão forte é você entender que valores que Deus colocou na sua vida não pode ser negociado. Porque se a sua flechinha olhar e falar assim: poxa vida, meu pai faz isso, faz aquilo, não tem alvo, não tem foco, não sabe para onde vai, não sabe o que é da vida. E ó, as flechinhas olham, hein? As flechinhas olham. Precisamos tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ter o braço forte. São valores que Deus colocou no teu coração. São princípios de vida que você sabe que está errado. São situações da sua vida que você fala: ei, isso não dá mais. Talvez você não vai vencer de um dia para o outro. Talvez vai dar muito trabalho. Mas você vai vencer um dia após o outro. E se fortalecer. E tornar o braço do seu caráter, daquilo que são os seus valores, ainda mais fortes. Talvez você vai olhar como filho e vai falar assim: poxa, mas eu não sou eu que seguro a flecha. Então olha para os valores de Deus e se coloca nas mãos daquele que te fez, que te conhece, daquele que cuida de você, daquele que te conduz, daquele que deixou um manual para você, dizendo, sabe, a gente olha e fala assim: puxa, esse manual é para mim dizer como você tem que ser. Não, esse manual aqui, ele para mim é para dizer como eu tenho que ser. A gente compartilha o que está aqui, mas primeiro de tudo, aqui está dizendo como eu devo ser, o que eu devo mudar, o que eu devo construir. Tudo aquilo que eu compartilho com vocês aqui no púlpito, sabe, são conversas com Deus, onde Deus mexeu na minha vida. E esse texto mexeu muito na minha vida. E eu paro e falo para você uma coisa interessante, sabe? Talvez você está ali olhando, você me conhece, já caminha um tempo. E você começa a ver que tem várias coisas na nossa vida que a gente treina, a gente se prepara, a gente se coloca diante de Deus. Quem é que vai para uma batalha ou para um campeonato sem se preparar? Quem é que acorda e fala assim: hoje eu estou a fim de competir? Já vi gente fazendo isso, mas nem sempre é legal, sabe? Nem sempre vai dar certo isso. Se a gente parar e olhar e entender que
que o arqueiro precisa ser habilidoso. Quando você se coloca nas mãos de Deus, lembre que você está na mão do melhor arqueiro possível. Você está nas mãos daquele que não erra o alvo. Se coloque como uma flecha reta, permita Ele trabalhar a sua vida e permita Ele te direcionar como alvo. Vai ser fantástico. Mas, fazendo uma analogia aqui, a você como pai, o cuidador da flechinha, treine, seja o melhor arqueiro possível. Se prepare para direcionar a tua flecha para onde ela vai ser incrível. Se prepare no dia a dia. Seja habilidoso. Habilidoso é o quê? Habilidoso é aquele que tem conhecimento daquilo que faz e faz corretamente. Ninguém se torna habilidoso do dia para a noite. Não é como um videogame que você vai ali e compra uma qualidade para você e uma habilidade. Não, não é assim. É a vida, é a experiência, é o cuidado. E sabe, a gente só aprende quando a gente se submete a aprender. A gente só aprende quando se coloca à disposição de aprender. A gente só aprende quando a gente olha para algo ou alguém e diz assim: eu sei menos. Enquanto você fala, eu sei mais, mas tudo bem, vamos trocar informação. É uma troca, é bom, faz bem, mas o ego ainda vai te impedir de aprender na essência o que você precisa. Mas quando você para e fala, independente do que eu sei, eu preciso te ouvir. Quando você para e fala assim, independente do que eu sei da minha vida, eu preciso aprender mais de ti, Senhor. Eu preciso olhar para você. Muitas coisas na tua vida vão mudar. Muitas coisas. Alvos que você achava certeiros, você vai olhar e falar, aquilo não é um alvo. Lugares que você errou, que você vai falar, por que eu errei? Você vai parar e falar assim, eu sei por que eu errei. A gente caminha um bom tempo junto. Alguns aqui estamos indo para quase 20 anos caminhando junto. É um bom tempo, né? É um bom tempo de caminhada, alguns a menos tempo. E talvez você está olhando para esse texto e falando assim, poxa vida, falar como filho tudo bem, o pastor é filho, mas falar como pai, ele não tem filho. É verdade. É uma das coisas que mais eu e minha esposa a gente ora. É uma das coisas que a gente mais coloca diante de Deus. Vocês que são pais, deve ser algo extraordinário, sabe? A gente tenta dar uma enganada, a gente tem gato, mas gato não fala pai e mãe, né? Perturba, gasta, mas não é a mesma coisa e nunca vai ser. Um animalzinho, um bichinho vai poder te oferecer muito carinho, mas nunca vai chegar assim perto do que um filho eu creio que possa ser ou cuidar. Eu não tenho, mas eu imagino isso. Talvez você possa olhar e falar assim, como eu fiz, né? Eu adotei o Coutinho, ó. O Coutinho tá lá, ó. Levanta a mão, Coutinho. Grande já, ó. Falei, vou adotar o Coutinho, vou ter ele como filho. Mas sabe, é uma boa experiência, dá trabalho também, viu? Meu Jesus, mesmo grandão assim dá. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que Deus nos dá uma preciosidade como os filhos, e você tem isso. Eu cresci numa casa onde meus pais não conheciam e viviam Deus verdadeiramente. Vivemos um tempo de uma tempestade muito grande na nossa vida. No momento de uma imensa tempestade, onde os valores e os alvos estavam totalmente distorcidos. Eu creio que a minha mãe ou meu pai, algum deles dois, devem ter olhado e falado assim, está errado os nossos valores, está errado os nossos alvos. E aí eu começo a lembrar de um tempo na vida dos meus pais, onde Deus começou a se tornar muito importante. E sabe, como flecha, você sempre quer se entortar como flecha. E eu lembro de vários momentos onde eu queria ser o meu próprio caminho como flecha. Eu queria ir para onde eu quisesse fazer. E todos nós, quando crescemos, queremos tomar o nosso rumo. Mas uma cena como filho fica na minha mente muito forte. Eu lembro que no momento em que meu pai começou a caminhar com Deus, foi uma grande batalha. Mas eu lembro que muitos valores foram se mudando. Eu lembro que no momento em que minha mãe começou a se colocar diante de Deus, eu lembro dela orar pela gente. E a gente tinha vivido uma grande tempestade na vida.
valores muito pesados, distorcidos. Mas ali começou um processo de transformação. Eu cresci, me casei e trouxe muitos desses valores comigo, e um desses grandes valores está aqui como o mais precioso: servir a Deus. E assim eu, meu irmão e a minha irmã fazemos. Mas uma coisa me marca demais. Eu lembro do dia que meu pai morreu. E sabe, eu lembro de estar com a Célia bem pertinho e ver a minha mãe sentada do lado dele, ele no caixão e minha mãe segurando a mão dele. Aquela cena marcou muito a minha vida e eu vou carregá-la para sempre como uma imagem maravilhosa na minha mente. Não a perca do meu pai. É que meu pai e minha mãe, por mais que eles tiveram muitas desinteligências nesse período sem Deus, eles fizeram um compromisso diante de Deus, até que a morte os separe. E eu vi meu pai e minha mãe caminharem até que a morte os separe. O começo da vida não foi algo que era um exemplo, não foi algo que era tremendo. Existia carinho, amor, mas existia muita tempestade. Mas eu lembro que Deus entrou na vida daquele casal, e eu, como filho, fui extremamente impactado pelo testemunho da transformação que Deus fez na vida deles. Se você é pai e está sentado aqui, seja um bom testemunho na vida do teu filho, pode ter certeza. Se você é filho e está sentado aqui, eu tenho certeza que por mais que sejam as batalhas que seu pai possa ter vivido, ou as pessoas que cuidaram de você, ou ainda melhor, se você não tem referencial de pai, aqui existe o referencial do maior de todos os pais, daquele que te ama e daquele que te cuida. Ser um bom pai, eu creio que é uma tarefa muito difícil. Caminho com pais espetaculares e admiro muito eles aqui, a forma como cuidam dos seus filhos. Ser um filho diante de Deus também deve ser uma batalha muito grande, porque eu vivi várias batalhas. Mas eu digo para você, se olhar como filho, seja como flecha na mão de um arqueiro. Se você olhar para a sua família e para a sua casa, se veja como um guerreiro, disposto a pegar cada uma das flechas e tornar elas importantes em algo no mundo. Isso é muito importante para a tua vida. Vamos orar juntinho? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, Pai. E obrigado por essa palavra, Senhor, que há muitos anos eu tenho ela guardada, Senhor, e medito nela por muitas vezes. Sabe, Deus, o Senhor ainda não me deu o privilégio de ser pai, mas como é tremendo ser filho de pessoas que caminham na Tua presença, Senhor. E assim o Senhor me ensinou muito. E como é tremendo, Pai, ser filho de Ti, Senhor. De poder olhar para Ti em oração e Te chamar de Pai. E poder entender o tremendo amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Cuida do nosso coração aqui, ó Pai, pois diante desse mundo não é uma tarefa fácil ser um filho melhor ou um pai melhor. Mas Deus, na Tua presença eu tenho certeza que podemos ser melhores. Pela Tua palavra e pela Tua graça eu tenho certeza, Pai, que podemos ser transformados. Cuida dos meus amigos aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio de compartilhar essa palavra com eles. E Te peço, Senhor, que eles possam guardá-la no coração e meditar durante essa semana. É isso que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus aqui, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, Maria.